Olá, turminha, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para nós termos uma aula de gramática. Hoje é uma aula que vocês já tiveram, né? Hoje é uma aula de revisão e eu trouxe para vocês aqui, né? De novo, mais uma vez, né? Mais uma vez, no caso, conteúdo, sílabas e divisão silábica. A gente estudou os aspectos da sílaba, nós já vimos o que é uma sílaba e também já aprendemos a fazer divisão silábica, isso desde sempre, né? Desde que vocês vieram lá do segundo período, vocês já sabem fazer divisão silábica. E a gente vai cada vez mais aprofundando nossos estudos, né? Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês de revisão, o Escrever Bem com Gramática, tá? Que é o livro de revisão. Nas páginas, vamos lá, página 52 até a página 58. Então, a gente vai trabalhar, né, esse assunto de novo, sílabas e divisão silábica, para ficar bem entendido para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente. Trouxe aqui o conceito novamente, o que é uma sílaba. É um conjunto de letras que a gente pronuncia de uma só vez, né, numa só emissão de voz. As palavras elas podem ser constituídas por uma ou mais sílabas. Aí a gente tem toda aquela classificação. Palavras que têm uma sílaba, palavras que têm duas sílabas. Olha só, exemplo aqui para vocês. Palavra mar tem uma sílaba, palavra rocha tem duas sílabas. Você pode fazer aquela dica que eu mostrei para vocês de bater palma todas as vezes que você pronunciar uma sílaba, né? Por exemplo, mar. Pronto, eu pronunciei apenas uma vez. E a palavra rocha, rocha. Aí eu já pronunciei duas vezes. Então, eu tanto movimentei a minha boca duas vezes, como também eu bati palma duas vezes. Rocha, né? Então, eu já sei aí que essa palavra tem duas sílabas. Né? Então, elas pode dividir as palavras em sílabas. A gente pode dividir as palavras em sílabas. Exemplo, romã, casaco, computador. Então, toda palavra vai ter o quê? Um número de sílabas, seja ela uma sílaba, duas, três, quatro, cinco, seis, dependendo do tamanho dessa palavra, né? Romã, nós vemos aqui, ó, romã, temos duas sílabas. Casaco, temos três sílabas, deu para contar, né? E computador, computador, quatro sílabas, né? Então, a gente pode ver isso aí, tá bom? Olha só, meninos, vamos passar aqui, né? Como é só revisão, a gente está revendo o assunto que nós vimos no vídeo passado. Já faz um tempo que a gente viu isso aí, já faz umas 2 semanas que a gente já viu, o assunto sílabas e separação silábica. Então, vamos ver aqui, relembrar a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Olha só, vocês veem aqui, ó, 4 menininhos, né? 4 menininhos iguais. E eles estão segurando a plaquinha do número de sílabas, né? Que a gente vai ter a classificação delas, conforme esses números. Olha só, o primeiro menininho carrega a plaquinha de uma sílaba, vai ser classificada essas palavras como monossílabas, né? As palavras que têm uma sílaba são classificadas como monossílabas. Embaixo aqui, ó, nesse quadrado, nesses 4 quadrados de baixo, vocês vão ter a classificação dessas sílabas. Então, ó, primeiro menininho, são as monossílabas. Que monossílabas? Que palavras? Mãe, pão, rua, pé, pó, cá, lá, só, né? Mais, né? Tem uma infinidade de palavras que possuem apenas uma sílaba. Como é que é a classificação delas mesmo? Monossílabas. Lembra que eu falei para vocês? A palavra mono significa né? Apenas um. Ou seja, uma sílaba, monossílaba, tá? O segundo menininho, ele traz a plaquinha das duas sílabas, palavras com duas sílabas. São classificadas como palavras de sílabas. Aí nós podemos ver aqui, ó, fica um pouquinho fora ó, são essas palavras aqui, ó, monossílabas são essas, dissílabas são essas, né? Vou já fazer aqui pra gente só discutir. Ó, as dissílabas, nós temos aí a palavra pato, pato,
pato. Cama, cama. Mato, matou. Então, nós temos palavras com 2 sílabas. Qual é a classificação delas? De sílabas, né? Qual é o número de sílabas? 2, né? 2. Olha aqui o menininho, né? 2 sílabas. Classificação de sílabas, tá? Terceiro menininho traz a plaquinha das palavras com 3 sílabas, né? As palavras que possuem 3 sílabas. E a classificação delas que é trissílaba. Classificação trissílaba. Número de sílaba, 3 sílabas, tá? Então, nós temos aqui comida, 3 sílabas. Valente, 3 sílabas também. Caderno, também 3 sílabas. Como são classificadas essas palavras? Trissílabas, porque elas possuem 3 sílabas, né? Número 3 sílabas, né? Número de sílabas, 3, classificação trissílaba. O prefixo tri é igual a 3, né? Essa parte da palavra aqui, ó, trissílaba, quer dizer 3. Dissílaba, esse prefixo aqui, di, essa primeira parte da palavra di, significa 2, tá? E o quarto menininho, ele vai trazer a plaquinha do mais 3 sílabas, ou seja, palavras que possuem mais de 3 sílabas. E essas palavras que possuem mais de 3 sílabas são classificadas como polissílaba. Lembra do poli? Poli quer dizer muito, né? Várias. Então, várias sílabas, tá? Então, eu não tenho aqui um número exato de sílabas para eu poder classificar como polissílabas. A palavra ela tem que ter o quê? Mais de 3 sílabas, então já é uma polissílaba. Aí nós temos aqui televisão, 4 sílabas, né? Vocês podem contar aqui, número de sílabas 4. Então, ela vai ser classificada como polissílaba. Computador, ó, 4 também, né? Helicóptero. Olha, aqui já tem mais de 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Então, olha só, passou de 3, já é classificada como polissílaba, tá? Então, a gente já viu aqui, né, número de sílabas, né? Quantas sílabas a palavra tem, né? Por exemplo, se eu colocar assim no teste ou na prova. Separe a sílaba da palavra televisão, né? Informe o número de sílabas, você vai dizer o quê? Quantas sílabas ela tem, né? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4 sílabas. E agora informe a classificação. Qual é a classificação dela? Polissílaba, tá, gente? Deixa eu só colocar aqui que o acento, como eu tirei foto aqui, ó, faltou o acento aqui, tá? Pronto, agora ficou legal, tá bom? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, essas são as classificações das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Deixa eu passar aqui. Olha só, gente. Vamos lá. Aqui nós temos, atenção, os dígrafos NH, CH e LH. Dígrafos, né, são aquelas 2 consoantes, 2 letras que a gente pronuncia apenas um som. Elas ficam sempre na mesma sílaba. Quando você vai separar, ó, NH não separa. Olha só a palavra ninho, milho, chinelo, né? E também os encontros consonantais seguidos de L ou R, eles ficam na mesma sílaba. Aí nós temos cloro, prato, trevo, olha só. Encontro consonantal aqui, ó, CL, prato, PR, trevo, TR. Eles ficam o quê? Na mesma sílaba também, tá? Olha só, os dígrafos RR e SS, eles já são diferentes, né? Eles também são dígrafos porque a gente pronuncia também apenas um som. Mas na hora da separação silábica, eles ficam em sílabas separadas, né? Olha só, carro é escrito com RR, mas na hora que eu separei a sílaba de carro, ficaram o R separado do outro, ficou o R separado do outro. E também pássaro, né, escrito com SS, né, o que aconteceu na hora da separação? Eles ficaram separados, então eles não ficam juntos na mesma sílaba, né? Isso aí a gente já aprendeu, já sabe, tudo é o aspecto do SS e do RR, tá bom, gente?
essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula de revisão, nós já vimos esse assunto, só mais para a gente aprimorar nossos conhecimentos, nosso aprendizado sobre sílaba e divisão silábica. Realizem os exercícios, qualquer coisa a gente tira a dúvida no plantão de dúvida. Até outra aula, né? Até outro momento, tá? Tchau, tchau.